Olha só que interessante. Como é que uma única frase, sabe, escrita milhares de anos atrás, pode acabar gerando duas realidades assim totalmente opostas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num versículo da Bíblia que causa uma divisão de opiniões incrível. Vamos decodificar esse texto e ver como a interpretação pode literalmente mudar tudo. E a pergunta que está no centro de toda essa discussão é essa aqui. Será que Deus envia mesmo o que alguns chamam de espíritos devoradores para atacar as pessoas? É uma ideia bem forte, né? E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje, uma interpretação que, como vamos ver, tem consequências muito, mas muito reais. Olha, tudo começa com esse texto aqui, do livro de Joel. A imagem é muito poderosa, né? O que a lagarta cortadora deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E por aí vai. Lendo isso, dá quase para ouvir o zumbido dos insetos, para sentir a devastação total que eles deixam. Só que, por trás dessa descrição, que parece ser sobre uma praga, tem gente que enxerga uma coisa completamente diferente. E é esse versículo que está no centro de toda a nossa análise de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira interpretação. A nossa fonte para essa análise, que é um comentário do pastor Ailton Santana, chama essa visão de mítica, ou seja, uma visão mais simbólica. E é bem aqui que a história começa a ficar inesperada. Nessa linha de pensamento, sabe, os insetos, bem, eles deixam de ser insetos de verdade. Eles se transformam numa metáfora para outra coisa. Forças espirituais do mal são os famosos espíritos devoradores. E o alvo principal deles, segundo essa interpretação, seria o quê? O bolso, as finanças, a prosperidade. É uma ideia que tem um apelo bem forte em alguns círculos teológicos. E a gente já vai entender direitinho por quê. Mas claro, toda história tem pelo menos dois lados, né? E essa interpretação espiritual não ia ficar sem resposta. A fonte que a gente está analisando aqui faz uma crítica bem, mas bem dura a essa ideia, dizendo que é uma leitura forçada do que o texto original realmente queria dizer. E olha, a crítica não alivia nem um pouco. A citação é direta. São um absurdo as interpretações forçadas. A fonte afirma com todas as letras que esse tipo de leitura é um absurdo. O ponto principal aqui é que, segundo essa crítica, essas interpretações se afastam demais do significado original para criar uma doutrina totalmente nova que serve a outros interesses. Ok, mas aí fica a pergunta: por que alguém criaria uma interpretação assim? Bom, segundo a nossa fonte, a motivação seria bem clara. Primeiro, para justificar certas teologias que são descritas como fracassadas e humanas. E o ponto principal, criar um problema espiritual que tem uma solução bem específica: doações financeiras. Seria a forma de lutar contra esses tais espíritos devoradores. Certo. Então, se essa visão espiritual é um mito, qual seria o fato, de acordo com essa análise? A resposta, gente, nos traz de volta para a realidade, para algo bem mais concreto e, quer saber, talvez até mais assustador: uma praga de gafanhotos de verdade, daquelas devastadoras. E aqui a gente consegue ver o contraste lado a lado de forma bem clara. De um lado, a ideia de espíritos devoradores, forças invisíveis. Do outro, algo bem real e natural, uma praga literal de gafanhotos. São duas visões que não poderiam ser mais diferentes e as duas saíram do mesmíssimo texto. Incrível. E a evidência para essa visão literal é bem interessante. A nossa fonte cita o Manual Bíblico de Halley, que é uma referência bem respeitada, e mostra uma coisa curiosa. Os 4 nomes diferentes que aparecem no hebraico original para esses insetos não seriam 4 tipos de demônios. Nada disso. Na verdade, eles provavelmente se referem a espécies diferentes de gafanhotos ou, olha que legal, aos diferentes estágios de crescimento de um mesmo gafanhoto. Uma explicação bem mais pé no chão, digamos assim. E a gente não está falando de uns poucos insetos, não. A fonte descreve um cenário que é quase de filme de terror. Um cenário apocalíptico mesmo. Eram enxames gigantescos, tão densos que chegavam a escurecer o sol. Imagine isso. Um zumbido ensurdecedor e uma destruição completa. Em questão de horas, tudo que era verde desaparecia. A terra ficava completamente nua e o povo desesperado. Essa era a realidade de uma praga de gafanhotos naquela época. Tá, beleza. A gente já viu a interpretação mítica e literal. Mas, no fim das contas, por que isso tudo importa? Por que essa briga por um único versículo é tão importante assim? É agora que a gente vai entender o impacto real na vida das pessoas que essas duas leituras podem ter. Porque, no fundo, a escolha é entre dois caminhos completamente distintos. Uma interpretação te leva para o campo da batalha espiritual, da guerra contra devoradores de finanças. A outra te leva para a história, para um desastre natural que serviu como um alerta, um chamado ao arrependimento.
São teologias que levam a lugares e consequências muito, muito diferentes. E aqui a gente chega no coração da crítica da nossa fonte. A preocupação aqui não é só uma questão de debate teológico, não. É algo bem prático. O argumento é que, quando se transforma uma praga real de gafanhotos em espíritos devoradores, o texto pode virar uma ferramenta de manipulação, principalmente para pressionar as pessoas a darem dinheiro como solução. E tudo isso acaba deixando a gente com uma reflexão, né? Uma que vai muito além só do livro de Joel. É a seguinte: o quanto o contexto original, histórico e literário de um texto antigo realmente importa hoje em dia. O que a gente arrisca perder, ou até, quem sabe, ganhar, quando deixamos esse contexto de lado para criar um significado totalmente novo? Fica aí a pergunta, uma questão fundamental para qualquer leitura que a gente faça de qualquer texto.